A gente sabe que aí as pessoas chegam nos seus 50, 60 anos e não conseguem, por exemplo, carregar o seu neto, não conseguem jogar uma bola, não conseguem fazer as atividades que eram normais antigamente para as pessoas e que hoje em dia acabam limitando o seu dia a dia, suas atividades. O que você acha que mais influencia nessa parte do viver melhor? O que a gente pode fazer, por exemplo, para viver melhor, além de viver mais? Eu acho que é interessante porque muitas das coisas que a gente pode fazer para viver melhor, e aí quando a gente fala de viver melhor, é importante dizer que a gente começa a entrar num campo um pouco mais subjetivo, porque o que pode ser melhor para você não é melhor para mim, mas ao mesmo tempo, nenhum de nós dois quer ter depressão. Então, é mais subjetivo, mas não é 100% subjetivo, como muita gente quer parecer falar. Mas muitas das coisas que a gente vai fazer para viver melhor, para fazer isso que você falou, ter mais condição física, por exemplo, ao longo da velhice, né? Ser uma pessoa mais independente, por exemplo, depender menos de remédios, sejam remédios psiquiátricos, sejam remédios para pressão, para o diabetes, etc. Até porque muitos remédios, se não todos os remédios, trazem consigo também possíveis efeitos colaterais, mas a grande maioria das coisas que você vai fazer para viver melhor também são as coisas que você vai fazer para viver mais. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E quando a gente olha, se a gente for pensar, por exemplo, cara, para você, o que você pode fazer para viver mais? Vamos começar pelo viver mais. Uhum. Se a gente vai pensar em viver mais, a gente tem que começar a olhar para as doenças que mais matam as pessoas. Porque se você não tiver as doenças que te matam, você provavelmente vai viver mais. Então, Perfeito. quais são as doenças mais comuns? Infarto. Normalmente é a doença campeã, na maioria das populações, pelo menos. O AVC também, né, o derrame, o acidente vascular cerebral é uma das causas principais de mortalidade, além do câncer. Digamos que essas são as três principais, e aí a gente está falando, claro, de adultos mais velhos, né? Se a gente for falar de jovens, existem outras causas, como os acidentes, etc. Mas essas doenças, cânceres, infarto, AVC, quais são as coisas que você pode fazer, pelo menos do ponto de vista preventivo, aí não estou falando de tratamento, para reduzir sua chance de ter um infarto, por exemplo? Se você tiver uma vida ativa, ou seja, se você não for sedentário, se você tiver uma boa alimentação, se você dormir bem, isso é um ponto muito subestimado, inclusive, pelas pessoas, né? Que é mais um problema, digamos assim, da modernidade. As pessoas dormem cada vez pior. As pessoas têm muito estímulo hoje em dia. As pessoas estão sempre com o celular na mão. Então, se você se alimentar melhor, se você tiver uma vida ativa, se você dormir bem, e se você não tiver nenhum vício em substâncias, que é outro problema, claro, um problema que sempre existiu ao longo da humanidade, mas que atualmente, pelo menos, parece ser um problema maior. E aí eu tô falando das drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né? Álcool, tabaco e todas as drogas ilícitas aí que a gente tem por aí. Mas se você seguir essas 4 coisas, além de você seguir os programas de prevenção específicos que a medicina nos trouxe, e aí vamos falar de coisas boas também da modernidade, né? Sim. Então, por exemplo, hoje você pode fazer uma colonoscopia quando você tiver seus 45, 50, 55 anos, e aí você provavelmente não vai falecer de um câncer de cólon, porque você vai conseguir diagnosticar ele antes. Ou você vai conseguir diagnosticar um adenoma antes dele virar câncer, ou você vai diagnosticar um câncer muito precoce, e você provavelmente não vai falecer dele. Então, se você seguir as recomendações médicas de prevenção, que existem várias, eu citei aqui a do câncer de cólon, mas existem outras também. Se você se alimentar bem, se você tiver uma rotina de atividades físicas, se você não for uma pessoa sedentária, se você dormir bem e se você não tiver nenhum problema de vício com substâncias, provavelmente você vai ter uma vida melhor e ao mesmo tempo você vai viver mais. Perfeito. É interessante, até porque a gente sabe, por exemplo, que a maior parte das doenças que a gente tem hoje, elas têm algum cunho genético, né? Existe ali uma carga genética envolvida que faz com que um indivíduo ou outro tenha uma predisposição maior a desenvolver talvez um infarto agudo do miocárdio, uma doença cerebrovascular, que são esses grandes grupos, né, que a gente tem de doenças que causam a morte, além, é lógico, do câncer, né, que tem muito disso envolvido. Mas dá para perceber que praticamente tudo que você falou são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Existe aquela célebre frase que tome cuidado com aquilo que você faz todos os dias, né? Então, a criação de um bom hábito, de bons hábitos, eu acho que é uma pedra fundamental para que a gente consiga viver melhor, viver mais. No que você acha que, por exemplo, a gente consegue influenciar as pessoas? Porque todo mundo sabe que você tem que comer melhor, que você tem que dormir melhor, que você tem que se praticar exercício. Por que você acha que a maior parte da população não faz isso?
Aí a gente tá entrando numa questão mais profunda da natureza humana, né? Na verdade, e aí traçando de novo um paralelo com a Aristo, né? Que é a nossa empresa de preparação para a prova de residência médica. Pensa só, um aluno que está estudando para um concurso, para uma prova que é concorrida. Às vezes o aluno não sabe exatamente como ele tem que estudar, né? Ele não sabe se ele tem que revisar várias vezes o mesmo conteúdo, se ele tem que priorizar alguma coisa. Ele pode ter dúvidas ali em como ele vai estudar. Mas uma coisa ele sabe e ele tem certeza, que ele precisa estudar. De preferência todos os dias ou quase todos os dias. Sim. E mesmo assim é difícil, né? Pô, é difícil. O cara sabe que precisa estudar quase todos os dias, mas às vezes ele não consegue estudar quase todos os dias. Da mesma forma, eu, você, qualquer pessoa sabe que tem que se alimentar bem. Às vezes a pessoa até tem dúvidas. O que é se alimentar bem? Pô, será que carne faz bem? Será que carne faz mal? Será que o ovo faz bem, faz mal? Mas, cara, a maioria das coisas ela sabe, né? Ela sabe que ficar comendo doce todo dia é ruim. Uhum. Ela sabe que ela não deve ficar tomando refrigerante. Ela sabe que o sedentarismo é ruim. Ela pode ter dúvida, cara, como que eu me exercito? Será que eu tenho que fazer um exercício anaeróbio? Será que eu tenho que correr? Será que eu tenho que caminhar? Enfim, ela pode ter algumas dúvidas do detalhe, mas o principal ela sabe que ela tem que fazer. E aí, você perguntou qual que é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio aqui é você trocar o curto prazo pelo longo prazo. Então, às vezes, você vai comer um doce, cara, o doce no curto prazo é muito bom, né? Uhum. Eu acho que quase todos os seres humanos sentem prazer, liberam endorfina, liberam dopamina ao comer um doce. Sim. Então, você vai, na verdade, vai trocar essa sensação boa do curto prazo pela sensação melhor ainda do longo prazo de você estar saudável. E é exatamente a mesma coisa na hora de estudar. Cara, às vezes você quer, sei lá, assistir uma série, assistir um filme, você quer fazer outra coisa, você não quer estudar naquele momento, você quer dormir, que é um grande problema ali pro médico, pro estudante de medicina, o cara tá cansado, ele quer dormir. E, na verdade, cara, no curto prazo, para ele, vai ser melhor ver a série, ele vai sentir mais prazer. Só que no longo prazo, ele ser aprovado no concurso que ele queria, vai trazer um prazer ainda maior. Então, esse é o grande desafio da saúde, e é por isso, inclusive, que as pessoas preferem remédio, que é uma coisa que a gente não citou aqui. Às vezes, cara, e eu não tô dizendo que os remédios são ruins, tá? A gente não vai aqui falar que a medicina é só natural. Não, a gente sabe que os remédios, eles são muito importantes e eles mudam o curso da saúde e da vida de muitas pessoas. Só que nem todo caso precisa de remédio. Isso é muito importante. Uhum. E o remédio não vai substituir. As pessoas acham que vai existir uma pílula que vai fazer, por exemplo, exercício físico por ela. Pô, não, eu não preciso fazer exercício físico porque eu já tô tomando remédio tal. Ou eu não preciso melhorar minha alimentação porque eu já tô tomando, por exemplo, o Ozempic, né? Que tá tão em voga. E, na verdade, você não vai substituir uma coisa pela outra. Você pode, cara, se você tiver indicação, você vai usar o Ozempic, que é um grande remédio, que é um remédio novo, e inclusive a gente pode criar depois conteúdo sobre ele. Mas, cara, ele não é uma pílula mágica. Isso é importante. E nada vai substituir, de fato, a criação do hábito. E aí você falou, cara, como que a gente consegue ajudar? Isso é muito difícil, tá? Porque, como eu falei, envolve essa troca do prazer imediato pelo seu longo prazo, então por um benefício de longo prazo que você não consegue enxergar no momento. E isso não é fácil em nenhum aspecto da nossa vida. Eu poderia citar, por exemplo, o aspecto financeiro também. Sim. Cara, você gastar o seu dinheiro agora, sei lá, você comprar uma passagem para você fazer uma grande viagem, cara, é muito bom no curto prazo. Mas se você não puder gastar esse dinheiro, vai ser muito ruim, porque depois você vai ficar endividado. Perfeito. Depois você não vai ter dinheiro para outras coisas. Isso é muito complicado, mas eu acho que vamos falar pelo começo de tudo. O começo de tudo significa você, na verdade, consiste em você criar uma priorização na sua vida. E eu diria que se você perguntar para qualquer pessoa, cara, quais são as grandes prioridades na sua vida, todo mundo vai colocar a saúde entre as grandes prioridades. Uhum. Quando eu vou, sei lá, se hoje fosse seu aniversário, Jorge, eu falaria, parabéns, Jorge, desejo pra você muita saúde e muito sucesso. Exato. Normalmente a saúde vem, inclusive, em primeiro lugar, ou pelo menos deveria vir em primeiro lugar. Uhum. Então todo mundo sabe o quão importante é a saúde, até porque se você não tem saúde, você não consegue aproveitar o seu dinheiro, se você tiver dinheiro. Você não consegue aproveitar nem a sua família, cara. Se você tiver uma família, se você tiver grandes relacionamentos. Então a saúde deveria ser primeiro lugar. E é um pouco também do que a gente quer fazer aqui, né, Jorge? Porque ao criar um conteúdo toda semana, sempre vídeos no YouTube, é o momento da pessoa assistir e relembrar um pouquinho disso, cara. Porra, a saúde é importante. Eu fico vendo aqui, sei lá, conteúdo de fofoca, conteúdo de futebol, conteúdo de qualquer coisa, que às vezes são legais, beleza, mas a saúde é a prioridade e se a pessoa não tiver isso bem claro na cabeça dela, vai ser muito difícil ela fazer essa troca
do curto prazo, do prazer imediato, pelo benefício que vai vir só lá na frente. Perfeito. E você falou muito bem. Eu acho que seria demagogia a gente falar aqui que as pessoas precisam seguir estritamente aquilo que a gente fala e que não podem fugir disso em um momento ou outro. Faz parte da natureza humana que eu queira ver uma série de vez em quando, que eu queira comer uma besteirinha de vez em quando. O grande problema é exatamente o que você falou. O pessoal ele acaba sendo muito curto-prazista. Nós somos curto-prazistas, né? A gente quer ali um resultado imediato e não pensa no longo prazo, no que aquele hábito que a gente está criando hoje vai causar quando daqui 10 anos, 20 anos. Então, é muito importante que as pessoas entendam que esse espaço que a gente tem aqui, o que a gente traz dentro da Outlive, não é especificamente falar mal sobre a medicina, falar mal sobre o médico, falar mal sobre exames de rastreio. Pelo contrário, né? Pelo contrário, até porque nós somos médicos também, trabalhamos com isso. É, na verdade, mostrar que existem coisas que são utilizadas como atalho hoje em dia. Você falou muito bem, por exemplo, do Ozempic, mas que não são substitutos. Ter uma alimentação saudável vai fazer com que você, no longo prazo, consiga controlar seu peso. Você consiga melhorar suas articulações, não tenha artrose, consiga carregar seu neto quando ele for mais velho. E o Ozempic, ele dificilmente vai conseguir manter o peso de uma pessoa a longo prazo. Até porque ele envolve um mecanismo que não está relacionado com aquele teor psicológico da pessoa que come muito ou que tem uma certa obesidade. Ele trabalha, logicamente, muito bem no mecanismo de ação que ele tem. Mas se a pessoa para de tomar e ela não mudou a concepção, não mudou o hábito que ela tinha, ela vai voltar a engordar, vai precisar de uma dose maior, e esse é um grande problema que a gente tem hoje. E você falou muito sobre doença, né? A gente fala sobre saúde, mas muitas vezes a gente fala sobre saúde e a gente lembra de doença. E a gente já conversou algumas vezes sobre isso e eu tenho uma concepção de que hoje a saúde ela é tratada muito como uma doença. Vamos dizer assim, os planos de saúde que a gente tem hoje, na verdade, eles são planos de doença. São planos que tratam as condições quando elas já aconteceram. O que eu acho que é extremamente importante. Diria para todas as pessoas, se possível, terem um plano de saúde. Por quê? Porque ele vai possibilitar que você consiga tratar uma condição potencialmente grave, que potencialmente vai levar muito recurso seu. Só que, na maior parte das vezes, eles estão focados já no desfecho final daquela condição. Se a gente fala, por exemplo, de uma doença cerebrovascular, um infarto agudo do miocárdio, um AVC, a gente está falando de uma consequência tardia, por exemplo, da hipertensão arterial, da diabetes, que são condições potencialmente tratáveis ou até mesmo evitáveis muitas vezes. Como é que você acha que esse conceito que a gente tem hoje, e por que há tanto foco, por exemplo, na doença e não tanto em condições como a própria prevenção, que muitas vezes podem evitar que você tenha esses desfechos? Eu acho que a gente entra aqui num terreno um pouco mais delicado, mas que a gente vai abordar aqui na Outlive, não só hoje, mas em vários outros episódios, que, cara, a saúde, ela é uma grande indústria, né, atualmente. A saúde, ela envolve muito dinheiro, ela é, se eu não me engano, a maior indústria dos Estados Unidos, tá? O maior setor da economia americana é a saúde, e no Brasil, não tem esse dado exatamente do Brasil, mas certamente é um dos maiores setores também, envolve muito dinheiro, e a parte da saúde que atrai muito dinheiro, que dá muito dinheiro, que gera muito lucro, é exatamente essa medicina curativa. Essa medicina das cirurgias, das grandes internações. E, mais uma vez, é ótimo que a gente tenha acesso a cirurgias, que a gente possa ser internado num lugar com altíssima tecnologia e, por isso, também com alto custo, etc. Mas a saúde não é só isso. E eu acho que o grande problema é que de tanto a gente só pensar em saúde a partir dessa perspectiva, da perspectiva de, cara, eu vou tomar um remédio, ou eu vou ser internado, eu vou fazer um procedimento cirúrgico, a gente começou a acreditar que a saúde se resume a isso. E quando as pessoas vão no médico, e aí eu acho que tem uma responsabilidade também dos pacientes, das pessoas em geral, quando as pessoas vão ao médico, elas normalmente querem saber qual exame ela vai fazer e qual remédio ela vai tomar. Se o médico, por exemplo, explica que ela não precisa fazer determinado exame, ou ele tenta explicar que ela não precisa de determinado remédio, a pessoa muitas vezes não vai gostar daquele médico, vai querer ir a outro profissional. Esse é um problema que a gente escuta, né, dos nossos colegas. Eu não acho que seja isso desculpa para os nossos colegas médicos fazerem condutas erradas. Perfeito. Então, sei lá, passar um antibiótico para alguém que muito provavelmente tem uma virose. O médico, por mais que o paciente pressione ele tem que honrar a formação dele, e ele não pode fazer isso. Mas eu acho que a gente tem um pouco da doença
da sociedade. E eu acho que é uma doença tipicamente americana que o Brasil, na parte de saúde, o Brasil, ele se inspira muito no modelo dos Estados Unidos, tá? E, claro, mais uma vez, cara, quando eu falo isso, eu não estou falando que o modelo é ruim como um todo, né? Porque a medicina americana tem tecnologia de ponta. Então, dificilmente, se você tem uma doença grave, lá você vai ser melhor tratado que qualquer outro lugar do mundo. Só que, ao mesmo tempo, lá também praticamente nenhum lugar do mundo vai ter uma taxa de sobrepeso, obesidade tão alta quanto nos Estados Unidos. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a expectativa de vida de um cidadão americano com a expectativa de vida de um japonês ou de um italiano, a gente vai ver que os Estados Unidos, apesar de ser um país mais rico do que a Itália e mais rico do que o Japão, as pessoas vivem bem mais na Itália e no Japão do que nos Estados Unidos. Então, existe um problema aí que não é só um problema financeiro. Isso é importante porque as pessoas pensam que, naturalmente, o Brasil é um país... não é um país rico, é um país médio, né, mediano no máximo em termos econômicos. Se a gente se tornar rico, automaticamente nós ficaremos mais saudáveis. Não, não é bem assim. A saúde, ela não é diretamente proporcional ao nível econômico do país e essa comparação dos Estados Unidos com vários outros países que não são tão ricos quanto eles no quesito saúde, deixa isso muito claro. Mas assim, é esse modelo, o modelo que dá o dinheiro, é um modelo que financeiramente, economicamente, ele é mais rentável, não para os planos de saúde, né? Os planos de saúde até tentam fazer algo relacionado à prevenção, mas a verdade é que existe uma cultura enraizada na população, existe uma cultura enraizada, inclusive nos próprios profissionais de saúde, e que faz com que, realmente, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em vou ao médico, a gente pensa, na verdade, que eu vou tomar um remédio. Vou fazer um exame e vou tomar um remédio. E a gente, humildemente, aqui na Outlive, a gente vai tentar, na verdade, mudar um pouco esse foco. Pensar, cara, a sua saúde, você, na verdade, está cuidando da sua saúde, seja pro lado bom ou pro lado ruim, né? Você está maltratando a sua saúde ou cuidando dela todos os dias. E não só quando você vai fazer um exame ou quando você vai tomar um remédio. Se você hoje, por exemplo, ficou parado, se você se alimentou mal, você está maltratando hoje a sua saúde. Então, acho que a gente tem que olhar mais para o nosso bem-estar e para a nossa saúde como uma coisa que você faz 24 horas por dia e não só quando você está tomando remédio ou quando você está indo fazer um exame. Não, perfeito. E eu acho que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir sobre isso, né? Muitas vezes a gente fala, não, a minha saúde, ela é um misto de responsabilidades do médico, do Estado, das pessoas que convivem comigo. E eu diria que a sua saúde, ela é responsabilidade direta sua. Você precisa fazer aquilo que você precisa para que tenha uma vida melhor, para que você consiga viver mais. E muitas vezes a gente sabe, a gente já falou sobre isso hoje, que nós somos ali basicamente o somatório dos nossos hábitos. E muitas vezes nós somos pressionados até pelo nosso dia a dia, pelas dificuldades que a gente tem, trabalha muito tempo, ou a gente dorme menos porque a gente precisa acordar mais cedo para trabalhar mais, ou tem muito estímulo. E isso, consequentemente, ao longo do tempo, vai se somando e fazendo com que a gente fique sedentário. A gente já não foi feito para praticar atividade física, né? O ser humano, ele precisava, às vezes, correr de um tigre, por exemplo, na Idade Média, e ele guardava energia para poder fazer aquela ação. Só que ele caminhava durante o dia, ele caçava o alimento, então ele se exercitava de forma indireta. E hoje não, hoje se a gente trabalha, por exemplo, ali em home office, a gente senta, fica ali 6, 7 horas sentado e muitas vezes se alimentando mal, porque não tem tempo para comer e tudo mais. Então saiba que a sua saúde, ela é sua responsabilidade. Só que a gente está aqui, logicamente, para trazer informação de qualidade, informação confiável, para que você saiba o que é bom e o que é ruim para a sua saúde.